Boa tarde, segunda-feira, 19 de agosto. Boa tarde especial aos nossos ouvintes da Rádio MEC. A qualidade de vida da mulher depois dos 35 anos de idade será debatida num simpósio e também aqui no Sem Censura. Quem conversa com a gente sobre isso é o médico Alberto Soares Pereira Filho. Vamos conversar também com o velocista Marcelo Privilati. O Marcelo não aceitou o pedido de desculpas oficial da Federação Internacional de Atletismo, que o suspendeu por 4 anos. Enfim, ele não participou de Atlanta, sob acusação de doping. Vamos falar ainda com o ator Raul de Rufino, que coloca em cena o sexo na terceira idade. Com Robertino Alvarenga, que é o diretor do projeto Vida Brasil, que tem como objetivo auxiliar a criança carente. Com o jornalista Rony Lima, que revela os bastidores do jornalismo carioca no livro Rio Bandido, uma reportagem suburbana. Na nossa mesa como debatedores, as jornalistas Neide Marçal, da Rádio CBN, e Priscila Monteiro, do jornal O Dia. E vocês, claro, que participam como debatedores sempre, todo dia, mandando suas perguntas, suas sugestões aqui para o Sem Censura. Vamos conversar com o Rony Lima. O Rony é autor do livro Rio Bandido, uma reportagem suburbana, lançada pela editora Mauad. Mauad? Mauad. O jornalista retrata nesse livro o mundo desconhecido do grande mundo, os bastidores do jornalismo. São duas coisas que me preocupam e eu estou envolvido, eu sou jornalista, repórter há 16 anos e queria falar dos bastidores da imprensa também, de coisas... A profissão é glamourosa, é muito bonita, eu gosto de ser jornalista, mas também tem, como qualquer profissão, tem o seu lado ruim. E eu queria também discutir nesse livro uma questão cultural que já preocupa a minha cabeça há alguns anos, que eu acho que é muito viva aqui na cidade do Rio de Janeiro, embora seja... Muita gente possa até discutir isso, mas eu acho que o Rio, existe uma questão complicada aqui, um preconceito cultural muito grande da Zona Sul em relação à Zona Norte. Eu acho que o Morro do Corcovado, o Cristo Redentor, ele divide a cidade em duas. É uma questão... Não era Rebouças? O Rebouças faz essa ligação, né? Mas eu acho que aqui no Rio, porque normalmente numa sociedade hierarquizada como a nossa, é até natural, as pessoas entendem que você discrimina um cara porque é pobre, tem uma condição social inferior, isso existe. Aqui no Rio eu acho que tem uma peculiaridade porque a pessoa pode até ter dinheiro e morar bem num bairro super gostoso e bucólico como Grajaú, por exemplo, mas ele, em geral, ele é discriminado. Eu estou dizendo em geral, não todos fazem isso, mas eu acho que existe um caldo cultural e que a pessoa mora depois do Morro do Corcovado, do Maciço da Tijuca, que é o chamado além-túnel. E isso eu acho que a imprensa também ajuda, contribui com esse tipo de preconceito na forma como ela cobre a cidade. Que é uma coisa até natural, a parte da Zona Sul, as praias, né? Isso que divulga o Rio para o mundo inteiro, a cidade é famosa. Se um estudante morrer na Zona Sul, não tem a mesma repercussão do que morre lá. Exato, né? Mas será que isso é só no Norte? Rio? Você vê, por exemplo, o crime agora de São Paulo. Precisou acontecer nos Jardins, acontecer no Moema, né? Claro. Num bairro nobre para... Num bar de atores, Num bar de com uma atores. moça linda, né, e um rapaz Capa jovem, das revistas. Para isso poder ter É a questão da opinião pública. impacto Eu maior. acho que no Rio, a opinião pública que se faz mais presente, ela ou mora na Zona Sul ou tem uma referência na Zona Sul. Então, porque esse crime ocorre, é claro, quando você mata um sujeito de classe média ou um pobre, a cobertura da imprensa vai ser diferenciada, a não ser que seja uma grande chacina, mas em geral, se o pobre está se matando lá na periferia de São Paulo, os jornais, de uma forma geral, estão um pouco se lixando para isso. Agora, se até um pobre, de repente, morre nos Jardins assassinado, principalmente uma pessoa de classe média, aí a cobertura vai ser diferente. Porque a área geográfica é muito importante. No Rio de Janeiro, o que eu volto a dizer, eu acho diferente, uma curiosidade, porque existem bairros muito bons na Zona Norte e eles não têm o mesmo tratamento, né? É óbvio que eu estou abrindo uma discussão, eu não estou querendo dizer no meu livro, acho que fica claro isso, é um romance, é uma ficção, eu não estou querendo dizer que todo mundo, porque nasceu na Zona Norte ou mora lá, vai se sentir discriminado. Não é isso. Eu estou dizendo que existe um caldo cultural e que algumas pessoas vão receber, as pessoas vão receber essa pressão de uma forma diferenciada. O meu personagem, que é o personagem que me ajuda a contar o porquê
um pouco dessa discriminação existir também nos jornais, ele é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que se sente muito discriminada. Ele é nascido no bairro de Ramos, vai trabalhar num jornal da grande imprensa, assim, com sonhos de uma pessoa da idade dele, uma pessoa mais politizada. Ele acha que vai contribuir, mudar o mundo, vai encontrar... Todo mundo vai ser jornalista para isso, para mudar o mundo. Todos nós vamos ser jornalistas por isso. Mas aí os atores, não vamos, Stepan? Mas o sonho que eu acho que você está querendo dizer é que o sonho de quem vem de uma batalha maior, que é o cara da Zona Norte, que não teve tanta Porque aí é a decepção dele, entendeu? Ele chega num jornal achando assim, bom, eu vou trabalhar então num ambiente de trabalho super democrático, com intelectuais vibrantes, modernos, todos iguais. Todos iguais. E o que ele encontra nesse ambiente de trabalho? Machismo desenfreado, é uma coisa que me impressionou muito, inclusive quando eu entrei como foca, que eu achava assim... eu sempre acho, as minhas amigas podem dar esse testemunho, sempre tive assim, uma relação muito legal com as mulheres e fiquei impressionado com a qualidade do comentário, do tratamento dos homens, a fofocagem que rola em relação à mulher, entendeu? Mas foi por isso que os homens foram perdendo espaço nas redações, que hoje o número é muito maior das mulheres, né? E a questão também que eu acho que está muito presente no meu livro é a questão do intelectual, da pessoa que se arvora no direito de se achar o dono da verdade. E essa é também a primeira grande decepção do meu personagem, que ele começa a ver que muitos colegas que estão ali são arrogantes, são pretensiosos, entendeu? Se acham o dono da verdade e discriminam ele sim. Ele que é suburbano, que achava que lá naquele jornal teria um ambiente democrático e poderia se sentir melhor, fora um pouco daquela sociedade de fora que massacra ele no dia a dia, ele vê o contrário. Ele vê que as pessoas ali dentro, embora com aquela capa de pessoas educadas, com uma boa formação cultural, discriminam ele e muito. Então, o livro coloca em discussão isso, essa questão do poder intelectual, da imprensa, os bastidores. Eu acho até, para a pessoa que não é jornalista, é um passeio muito interessante pelo esse lado interno da redação e interno da sociedade, porque, na verdade, através da trajetória de um repórter, que a vida de um repórter é muito rica, principalmente um repórter de geral, que cobre cidade, através da trajetória desse repórter, ele vai também percorrer os meandros da sociedade e ver como a sociedade, aí eu não estou falando só de jornalista, não, como a sociedade é hipócrita, entendeu? Em relação a drogas, em relação à criminalidade. A polícia, né, tem um grande personagem aqui no meu livro que aparece, que é obviamente inspirado num delegado de polícia, que é, pelo todos os dados que eu já tive na minha profissão, de entrevistar tanto traficantes como pessoas da polícia que já foram ligadas a esse policial é um grande bandido. Agora ele está meio por fora, porque ainda bem, depois de muitos anos, nós temos aí um secretário de polícia que realmente, pelo que ele já fez e pelo que a gente vê, é uma pessoa de muito respeito. Então esse policial está por fora, não está mais mandando no time. Mas é um sujeito que por muitos anos foi tido como um grande homem. Obviamente eu não posso citar o nome dessa figura, porque eu não tenho provas contra ele. Senão daqui a pouco a gente vai saber. Para com os detalhes. Mas o romance do meu livro tem essas coisas curiosas e fantásticas, encontros do repórter dentro da prisão com um traficante de drogas, que aí ele vai discutir essa questão hipócrita de chamar o traficante de favela como um dos maiores traficantes do Rio, que são uma balela. Quem conhece o problema que vê sabe que esses caras são armados, sim, perigosos, estão realmente... Na verdade, são varejistas. Né? Mas, na verdade, dentro do que é a estrutura da droga, são varejistas. Então, a questão que está colocada no livro não é só a questão da imprensa e dessa divisão cultural que eu acho que existe da Zona Sul, Zona Norte, mas também a questão da hipocrisia social. Por isso que o subtítulo do Rio Bandido é uma reportagem suburbana. Eu quero mexer com esse nome, suburbano, mas também com sub. Com certeza o leitor pode acreditar que, apesar de ser uma ficção, o livro é ambientado na mais pura realidade que eu vivi como repórter. Eu já cobri várias áreas de editoriais, de editorias culturais, políticas, mas basicamente sempre me senti como um repórter de geral. Você está na geral agora? Estou na geral agora. Trabalho na Folha de São Paulo, na sucursal Rio.
Sou repórter geral, é uma área que, em geral, eu gosto mais. Mas a geral é que é boa, porque né? Geral é que é porque na geral você encontra... Quem quer ralar, Troca figurinha, você encontra os colegas do dia, você escuta as bobagens. Escuta as bobagens e também uma... As duas melhores é a geral e editor-chefe, né? Hein? Isso que é muito bom, geral e editor-chefe. São duas áreas legais. Não, e acho que uma questão Essa é a melhor parte. uma questão muito legal do repórter geral é que você tem a possibilidade de estar com um sujeito de poder, um empresário, estar num ambiente refinado, mas também ter a oportunidade de estar numa favela, estar com um traficante de drogas dentro da prisão. Isso é uma experiência riquíssima. Agora, Rony, assim, tem certas matérias que você provavelmente fez, que você falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Quando é que na minha vida eu imaginei que eu estaria aqui? Tem algum caso, assim, interessante que você possa contar? Tem um caso aqui que está relatado no meu livro, eu deixo para o leitor, que foi um encontro meu com meio quilo dentro da prisão. Essa matéria, inclusive, me rendeu anos depois, quando o meio quilo era um traficante de drogas, ligado ao que se chama a grande organização criminosa Comando Vermelho, mas na verdade é um grupo criminoso que não é tão organizado assim. E esse traficante estava nessa época na Milton Dias Moreira, ele, o Escadinha, era a turma Escadinha, fazendo acontecendo. E eu tive um encontro com ele na prisão, para uma outra matéria, e neste dia eu descobri uma história muito curiosa, que 1 ano, 2 anos depois, eu revelei pelo Jornal do Brasil, na época, que foi, na verdade eu descobri que o meio quilo estava namorando a Paula, filha do vice-governador do estado do Rio de Janeiro de então, o vice-governador do Moreira Franco. Coisa que ela mesma assumiu. A Paulinha, gente muito boa, está casada hoje. Uma pessoa muito legal. Agora, ela se viu envolvida também com aquele romantismo. Amor bandido. O amor bandido. E lá eu vi, né? Através desses contatos você vai percebendo, né? Que a sociedade acha que se ela quer se discutir foi você melhor, que contou, é? Tá vendo, Paulinha? Descobrimos. Mas ela me perdoou. Ela perdoou. Mas o Rony... Até porque eu fiz um trato, eu descobri, mas o meu trato eu cumpri. Eu disse para eles que eu nunca revelaria tal coisa. Agora, acontece que depois que o meio quilo morreu, e ela apareceu no hospital chorando e achando que ele tinha sido assassinado, porque ele morreu quando o helicóptero tentou decolar da prisão, derrubaram o helicóptero, ele caiu. Mas testemunhas dizem que ele foi razoavelmente bem de vida para o Hospital Souza Aguiar. E no meio do caminho, com o PM dentro do camburão lá, ele morreu. Então, ela mesma achou que ele tinha sido assassinado. E aí, como ela se expôs muito, e o meio quilo já tinha morrido... E o pai era vice-governador, aí chegou a hora de contar a história, mas o meu trato lá com o meio quilo e ela eu cumpri fielmente. Como, em geral, o repórter tem que fazer com as fontes, né? Claro. Senão, não tem informação. Mas, de qualquer forma, você colocou essa diferença, esse contraste da Zona Norte com a Zona Sul, esse contraste cultural, mas esse é um dia a dia, não sei se você retrata no livro, é o dia a dia do jornalista, que no fundo é um formador de opinião, ele convive com todas essas diferenças, entrevista o presidente da República, está dentro de uma cela, e esse conflito, como é que se dá na cabeça de quem cobre o dia a dia? Como é que você consegue o meio termo disso? Desse preconceito? Dos conceitos, preconceitos. Nesse caso, subir e descer. Isso me preocupa muito, porque eu acho, tanto dentro da redação, e aí eu coloco a questão do poder. Em qualquer empresa, né, você tem as hierarquias, tem as pessoas que têm capacidade e sabem comandar. São pessoas. Isso precisa talento. Precisa talento. Agora, tem um pessoal também que comanda de uma forma arrogante, em geral são pessoas inseguras, querem vencer pelo grito. E a sociedade, acho que ela deveria avançar mais, entendeu? Para tentar ser mais harmônica. Eu sei que é complicado, é uma luta do dia a dia, e isso me aflige como pessoa, porque eu sou uma pessoa, pelo menos me sinto uma pessoa mais educada e tal. E aí você entra numa redação de jornal, eu não estou generalizando, eu estou falando até de várias empresas que eu conheço razoavelmente em certas realidades. Todos nós conhecemos. E aí tem muita baixaria também, entendeu? Que você se assusta. Eu, pelo menos como repórter, me assustei. E aí, no caso do jornalismo, vira livro, né? Geralmente o jornalista acaba escrevendo um romance e tal. Acho que é uma Bom, e aí virou livro também porque eu queria discutir, é uma questão que veio à minha cabeça, esse livro nasceu eu lendo um livro de Lima Barreto, que foi um escritor como um dos poucos assim que escreveu muito bem sobre o Rio de Janeiro. No início do século, ele escreveu um livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que era exatamente a história de um sujeito boy, office boy, que vai trabalhar num jornal da grande imprensa e se frustra ao ver
quanto as pessoas lá dentro são arrogantes e não dão a chance que ele mereceria, porque já começa a discriminar, sem conhecê-lo direito, começa a discriminá-lo porque ele é um office boy. Tem que ser colocado mesmo. O João Roberto Marinho deu uma entrevista no Roda Viva, do TV Cultura. Eu vi. Você viu? No programa do Martina Suzuki, falou muito disso, né? Dessa arrogância que ele também sente. A gente tem que mexer nisso, colocar para fora, discutir, né? Até para melhorar. Principalmente no caso da nossa cidade, que eu acho que se a gente quer construir uma cidade mais harmoniosa, e o Rio, eu gosto do Rio, sou nascido no Rio, agora a cidade está muito avacalhada, entendeu? E está muito dividida, e não é só uma questão favela-asfalto, porque essa questão que discriminatória em relação à Zona Norte vai dar num monte de pontos que as pessoas não entendem, até quem discrimina. Porque se você, só para dar um exemplo, se você cobre a cidade de uma forma errada, privilegiando, só falando bem da Zona Sul, em termos de lazer, de opções de moda, depois você reclama quando o cara da Zona Norte, seja da Zona Norte, só quer saber da Zona Sul para frequentar a noite ou para ir à praia, você quer o quê? Você vende para ele que o máximo é a Zona aqui, Sul, aí você depois vai reclamar que ele está lotando o teu espaço. Ora. Vamos criar uma sociedade mais harmônica e democrática, com investimentos empresariais e públicos para outras áreas também, que você vai conseguir manter as pessoas mais descentralizadas em geral em torno dos seus bairros, né? É verdade. Rony, a gente se fala ainda hoje, certo? Obrigada. Rony Lima, em quem você se inspirou para escrever esse livro? No personagem Isaías Caminha, do Afonso Barreto, do Lima Barreto. Rodrigo Eduardo, do Flamengo, conhece? Rodrigo Eduardo é melhor conhecer. Porque eles gostaram muito do livro, são seus sobrinhos, estão mandando um abraço. O Rodrigo Eduardo. Concorda com... Sempre a gente leva susto, né? Que a gente não está preparado para isso. Está preparado para 500, né? Colocações e discussões, mas para o afeto. Ó, Leda, eu peguei o bonde andando. Todo mundo é sincero, fala logo todas. Não sei o nome do jornalista autor do Rio Bandido, Rony Lima. Esse é o Gilmar do Quadros, Bagé, Rio Grande do Sul. A gente tem aqui, não tem o leitor assíduo no jornal? A gente tem o telespectador assíduo, o faxista assíduo, o cartunista assíduo. A gente tem tudo aqui, é uma barata. Esse aqui é o nosso telespectador assíduo. Ele diz que não sabe seu nome, agora já sabe. Mas ele está certíssimo quando diz que no meio da empresa não há coleguismo, quando há é muito limitado. Em todo o Brasil a coisa é assim, aqui no Sul não difere não. Estou formada há 16 anos, comecei a fazer coluna social, a discriminação é grande, jamais sou considerado um jornalista como os demais. Embora eu saiba que em alguns casos sou muito melhor, mais atualizado do que eles. Numa redação, o jornalista da área política é o xodó da editoria geral. Quero saber se o livro Rio Bandido já está nas livrarias de todo o país, qual é a editora, e quanto custa o livro Gilmar de Quadros, Bagé, Rio Grande do Sul? O Rio Bandido, ele custa R$ 22,20. Ele foi lançado oficialmente aqui no Rio semana passada, está sendo lançado na Bienal. Eu não sei como é que está a distribuição pelo Brasil, eu até peço a contribuição dos livreiros amigos e dou o telefone aqui da editora Mauad, 021 533 7422. 533-7422. O livreiro amigo que quiser encomendar o Rio Bandido para vender, eu acho que vai ser bom, porque é um livro instigante, hein? Estou apostando nisso. É da Isabel Mauad. É jornalista. Pois é. Que ótimo. E foi ela que depois de 6 anos, eu terminei esse livro em 1990, né, que eu terminei esse livro. É só ela que teve coragem de estar também, né? Grande amiga, eu agradeço muito a força que ela me deu. Legal. Concordo com o jornalista, a sociedade precisa parar com a hipocrisia e rever seus valores. Fernando Meira, Belo Horizonte. E tem uma coisa que eu vou ler, porque o programa tinha sido assunto, mas eu não entendi direito. A Kelly, do Recife, tem uma colega negra que não aceita a sua própria cor. Ela queria saber por que os brasileiros não assumem o seu outro lado. Esse lado do preconceito racial que resvala para isso está no meu livro também, outra então publicidade aqui do livro. Mas alguns negros realmente, infelizmente, negam a própria raça. Isso aí faz parte. Valeu, Rony. Vamos ver se o Brasil melhora, né? Vai melhorar. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Okay?